Muito boa noite. Com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos nesse último domingo de fevereiro. Passou rápido, né? Como foi acelerado esse mês, então, cheio assim de experiências novas, né, para nós friburguenses, ante o contexto aí da vivência da nossa cidade. Então, realmente, esse mês foi corrido. Mas estamos tendo essa oportunidade mais uma vez renovada, então vamos aproveitar, né? Hoje é a nossa reunião de esclarecimento de dúvidas. Aqueles que tiverem perguntas, pode ir lá na frente com a Mara, pegar papel, fazer a sua pergunta por escrito, que certamente ela vai chegar até aqui e será, dentro das possibilidades, ser respondida, né? Vamos agora procurando nos interiorizar, nos harmonizar, fazermos a nossa prece para darmos início a mais essa reunião. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que possamos, nessa uma hora em que vamos estar juntos, ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão José Manuel. Já temos aqui perguntas. Bem, queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aí de volta. A gente sempre fala, nós vamos repetir. Como é que passa rápido? Veja, já está fevereiro, Paulinho, já foi. Então, olha como nós mais velhos, vocês não, todos jovens, mas nós mais velhos, estamos cada vez com menos jabuticaba na cesta. Viu, Fabrício? Jabuticaba na cesta, quando a gente é jovem, tem a cesta cheia. Então você não dá muito valor, não. Se está meia, joga fora. As menorzinhas você também joga fora. Mas quando começa a ficar só uma meia dúzia de jabuticaba na cesta, você começa a usar com todo carinho, com todo cuidado, presta bem atenção no sabor, porque tem pouca jabuticaba. Então nós que já passamos dos 60, dos 50 pelo menos, ou 60, a gente sente mais rapidamente ainda. Porque para a turma mais jovem, mais 30 anos, 40, tiram de letra. Mas para a turma mais velha, mais 10 anos já corresponde mais 30. Então, a gente sente isso, como passa rápido. E realmente tem até pesquisadores que têm analisado essa questão do clima, a questão que envolve aí o cosmos, né? E chegando à conclusão de que realmente está havendo uma aceleração no tempo. Está havendo uma queima mais rapidamente daquilo que nós chamamos tempo. Então, isso tem pesquisas, efeito Schumann, né? Efeito ressonância Schumann. Tem estudos a respeito disso e tem um certo sentido, tem uma certa lógica. Não só pelas nossas atividades serem muito mais intensas hoje do que eram há 50 anos, 40 anos passados, mas porque parece que realmente, em termos astronômicos, aí tem explicação, está tendo pesquisa e alguma explicação com relação a isso. Mas estamos passando, fevereiro. E toda essa última reunião de cada mês, a gente faz esse bate-papo aqui um pouco diferenciado, onde vocês fazem perguntas, a gente pode questionar outros assuntos que não são os corriqueiros do estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho. E a gente faz essa reunião para esclarecimento de dúvida, para discutir os assuntos. É uma reunião perfeitamente cabível dentro da doutrina espírita. As outras religiões não fazem isso porque têm dogmas de fé cega. Ou seja, não se pode discutir aquilo que está estruturando a doutrina, a religião. Então, se Jesus ressuscitou no terceiro dia, não tem que se discutir isso. Isso é um dogma e acabou. E a confissão, a comunhão, estou falando da Igreja Católica, mas qualquer outra igreja, os seus dogmas, as suas fundamentações não são discutíveis. E no Espiritismo tudo é discutível, tudo é para ser questionado. A partir da própria orientação dos próprios Espíritos, que está na codificação, essa orientação, é preferível nós rejeitarmos 10 verdades para não corrermos o risco de aceitar uma mentira. Então, desconfiar do Espiritismo é ponto fundamental também para quem estuda o Espiritismo.
Principalmente isso foi muito importante no aspecto da comunicação com os espíritos. Porque, de um modo geral, toda comunicação é tida como uma comunicação muito boa, muito interessante, e todo espírito, de um modo geral, por quem não conhece, é considerado um espírito de luz. Espírito de luz. Tivemos até essa semana conversando com uma pessoa, que é uma escritora, inclusive, e que ela usava muito o termo preto velho. São classificações de espíritos que nada tem a ver com o espírito em si. Primeiro, o espírito não é preto nem é velho, assim como não é nem branco, nem jovem. O espírito é o espírito. Se você quiser avaliar a idade do espírito, você pode chegar que ele tem 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos. Isso com relação à Terra. Porque 1 ano na Terra significaria 250 anos. Eu aí não tenho certeza se é em Plutão ou se é em Netuno, uma coisa assim. Mas acho que é com relação a Plutão, que já não é mais nem planeta. Mas quando Plutão era considerado planeta, 1 ano da Terra corresponderiam a 250 anos de Plutão. Ou seja, 2 anos na Terra seriam 2 anos na Terra seriam 500 anos em Plutão. Então isso é tudo relativo. Isso é tudo muito, muito relativo. Mas nessa questão da desconfiança dos fundamentos do Espiritismo, essa desconfiança é recomendada pelos próprios espíritos. Então é muito confortável isso para a gente. Eu, por exemplo, queria saber por que as pessoas iam para o inferno, por que não tinha uma outra saída para quem pecava a vida inteira, e os padres não gostavam que eu fizesse essas perguntas. E como uma enormidade de perguntas, como uma que nós temos no adesivo, que está colado ali no vidro e que tem lá para quem quiser botar no carro ou em qualquer lugar, uma pergunta que incomoda: Deus é justo e perfeito? Então quem lê a pergunta tem já a resposta na cabeça, sim, claro. Mas quando lê embaixo o texto que está ali, complica a resposta, porque ali está dizendo, a pergunta de novo, Deus é justo e perfeito? Então quem lê mata a charada na hora, sim, mas embaixo está escrito, então explique, sem a reencarnação, as deficiências físicas e as desigualdades sociais. Aí complica. Se Deus é justo e perfeito, como é que você explica deficiências físicas e desigualdades sociais? Riqueza e pobreza, fartura e miséria, doença e saúde. Como é que você explica? Inteligentes, muito inteligentes, e pessoas com grandes deficiências, retardadas, inclusive, em termos de inteligência. Como é que você explica isso? Crianças que já nascem com deficiências físicas irreversíveis, como é que se explica isso? Sem a reencarnação. Então, sem a reencarnação, você voltando para a pergunta, complica. Deus é justo e perfeito? Aí a gente já não sabe se é ou não. Se você perguntar isso numa igreja, qualquer uma que seja ela, vão te botar no desvio, vão te aconselhar, isso aí não se mexe nisso, não se discute. Agora no Espiritismo não, tudo no Espiritismo está sujeito a ser discutido e a ser aceito ou não. Eu estava falando ali ainda agora para o Fabrício, nós espíritas, nós não aceitamos o Espiritismo, porque está aqui no Livro dos Espíritos ou nas outras 4 obras. Nós aceitamos por ser coerente com o bom senso, com a ciência, com a razão, com a lógica. É por isso que nós aceitamos, não é porque está aqui, não. Aqui realmente tem um compilado de verdades, mas todas essas verdades aqui estão aqui para serem desconfiadas. Porque se você desconfiando, você procura o outro lado, não acha, pesquisa, não encontra. Então você começa a entender que isso aqui realmente tem sentido, isso aqui é muito forte. Eu tenho chamado a atenção para as pessoas estudarem. Estudar é diferente de ler. Estudar não é ler. As pessoas podem ler, passo batido. Quantos estudos eu já estive, já presenciei, participei, que as pessoas leem, então vão lendo, e depois, aí chegou no final do livro, agora vamos começar de novo. Aí lê, não é assim. Para você estudar, você tem que ler, às vezes, uma questão só e deixar quieto e pensar naquilo. Deita, pensa naquilo, senta num lugar qualquer, pensa naquilo. Por isso que é bom a gente estudar de acordo com a situação que nós estamos enfrentando.
Você perdeu um ente querido, então você vem aqui ver perdas de ente querido. Aí você dá uma lida naquilo, porque você está no ponto para estudar aquilo. Você está passando por todas as emoções que ali vão estar sendo abordadas. Aí você está no momento certo para fazer a coisa certa. Aí pensa, analisa, vê se o que está escrito aqui não existe no mercado, vamos dizer assim, religioso, informações melhores, informações mais sensatas, que te convence melhor. Se não, você pode então entender que isso aqui é uma boa orientação, que isso aqui é um bom argumento, que isso aqui realmente te consola, te explica, te contenta. Flagelos destruidores. Friburgo, nossa região toda, está encaixado direto, flagelos destruidores. Aí você vem aqui e lê. E você vai ver, estuda, lê e analisa, pensa, observa a cidade, a rua, as pessoas. Volta aqui e lê de novo. Pensa, analisa. Aí, vejam bem, vocês vão começar a incorporar o que está escrito aqui ao próprio ser, a vocês próprios, porque vocês, a partir do pensamento, da imaginação e da observação, vocês vão se convencer de que realmente isso que está escrito aqui é realidade. Então isso passa a ser seu, um conhecimento incorporado ao seu espírito, à sua existência. E você passa a conhecer o Espiritismo sem precisar decorar, não, isso está na questão número tal, no capítulo tal, do livro tal. Não interessa onde esteja, interessa que você entendeu a explicação e os argumentos que foram apresentados pelos Espíritos naquela situação, porque você concordou com aquilo. Então aquilo passa a ser a sua opinião. Você não precisa estar ditando ou repetindo o que está escrito aqui, porque passou a ser a sua opinião, o seu ser, o seu conhecimento. Então você tem uma opinião a respeito daquilo. Os flagelos destruidores, por exemplo, quando Kardec aborda aqui com os espíritos, e ele pergunta por que esses flagelos que a natureza proporciona e que causam tantos estragos, tanta desgraça, tanto sofrimento. Ele falou, sabe para quê? Os espíritos disseram, é para acelerar o processo de evolução da humanidade. Porque evoluir em termos de eternidade, em termos de essência, em termos de espírito, não é nascer no mundo, na Terra, no planeta, e comprar muitos apartamentos, aviões, mansões, ilhas, navios. Vencer e se dar bem no planeta não é isso. É você continuar sendo você, como para que veio, e no exercício da vida, do relacionamento, do contato com as coisas, com a fama, com o dinheiro e com o poder, você saber se autoconhecer cada vez mais, cada vez melhor, e dominar os seus impulsos negativos, transformando esses impulsos em positivos. Essa é a arte da vida, essa é a essência da existência humana em termos do que interessa. O que interessa somos nós. No dia 11 de janeiro agora, muitas pessoas que aqui foram dormir ricas e milionárias, amanheceram no dia seguinte pobres, porque perderam tudo. Tudo que tinham em termos de patrimônio, em termos de matéria, em termos da terra. Mas se não morreram, não perderam a oportunidade da vida e nem perderam nada do que já tinham assimilado, colocado nas suas almas na vida que tiveram até aqui. Outros partiram porque terminou a jornada para eles. Então, os que se foram, terminaram a jornada. Os que ficaram, temos que continuar, porque esse é o processo. Os que foram tiveram uma razão para irem, porque chegou a hora deles. Cumpriram as suas tarefas, ainda que jovens, mas cumpriram com uma determinada ordem na escolha que fizeram para terem mais uma oportunidade, como continuarão tendo, e nós também.